Olá, tudo bem? Bom, galera, então, continuando a aula da parte um que eu já tinha postado para vocês, eu vou falar agora na parte hormonal dos rins, o grande papel, a grande importância dos rins para controlar a nossa pressão arterial, né? Então, para vocês verem o quanto é importante os rins estarem bem, a função renal. E aí vocês vão começar a refletir, entender melhor as patologias é, e o processo de envelhecimento do corpo humano, tá bem? Então eu vou colocar aqui os slides, né? Então vamos lá. Bom, então nosso corpo ele tem mecanismos, né, que controlam a pressão arterial. Existem mecanismos que atuam o tempo todo, ou seja, a nossa pressão arterial ela tem mecanismos mais rápidos, outros intermediários e outros mais lentos, que vão fazer com que o nosso corpo fique sendo, é programado para a regulação da pressão arterial o tempo todo, tá? Então, lembrando que a gente já estudou coração, a gente já estudou o sistema nervoso, fica um pouquinho mais fácil da gente pegar tecnicamente as palavras. Então, por exemplo, nosso coração, vocês vão lembrar muito bem, ele tem a artéria aorta, lembra? E ele tem também aqui, vamos falar especificamente, né, a carótida, que leva o sangue lá para o sistema nervoso central. E a aorta vai levar o sangue para o restante do corpo. Vejam bem como é tão inteligente o nosso corpo. Nessas duas artérias, nós temos aqui, grudados aqui na paredinha dela interna, o que nós chamamos de baroreceptores. Tá? Então, a gente tem aqui na carótida e aqui na aorta. Então, é o que está mostrando aqui a figura. Então, o que acontece? Eles sinalizam para o sistema nervoso central como está a nossa pressão. Então, nosso sistema nervoso central, ele controla o tempo inteiro a nossa pressão arterial. Olha que bacana. Caso tenha algum problema, ao invés dele ficar mandando, ao invés do sistema nervoso parasimpático, lembra do autônomo parasimpático, ao invés dele ficar atuando, o sistema nervoso central vai solicitar que o sistema nervoso autônomo simpático atue. Nessa atuação, lembra? Ativo, né, mais forte, ele vai atuar em cima do marca-passo, lembra? E dos ventrículos do coração. Para quê? Para aumentar o bombeamento, né? E aí, então, ajuda na regulação da pressão arterial, tá bem? Então, eu até deixei alguns recadinhos aqui para vocês, tá bem? Então, os baroreceptores que estão aqui e aqui, eles são de ação rápida. A pressão arterial é controlada o tempo todo. O coração, ele vai, então, atuar sendo sinalizado o tempo inteiro por esses baroreceptores. Eles vão mandar informação para o sistema nervoso central, especificamente aonde? No tronco encefálico, no bulbo, lembra disso? Então, o bulbo, né, lembra lá no tronco, junto com a ponte lá, ele que controla, né, nossos batimentos cardíacos, nossa parte cardiorrespiratória, né? Então, é ele que tem que se manter informado de como está o nosso corpo, tá bem? Então, ele percebeu que tem uma queda de pressão, uma alteração da pressão, ele vai pedir para o sistema nervoso simpático atuar, ok? Vamos. E em relação aos nossos rins? Os nossos rins também recebem essa informação. Então, em relação à regulação hormonal dos nossos rins, vamos rever uma delas, né? A eritropoetina, lembra? Então, o coração ele bombeia o sangue, esse sangue vem bem forte, né? O tempo inteiro vai descendo através da artéria aorta e vai entrar lá na artéria que a gente acabou de ver na aula anterior, na parte abdominal, nas artérias abdominais, que vão jogar esse sangue, então, na artéria renal. Esse sangue entrou lá dentro da renal, ele vai ser verificado pelo rim. Tem algum problema? O que ele pode verificar de errado? Pressão arterial? Nesse momento, não é isso que eu estou falando. Nesse momento, ele vai verificar queda de hemoglobina. Então, estou com pouco volume, né?
queda de hemoglobina. Por exemplo, um processo anêmico, para ficar mais claro na cabeça de vocês, mas não necessariamente uma anemia, tá? Então, o que, que ele vai fazer? Automaticamente, o rim libera a eritropoetina, ela cai na corrente sanguínea e ela sobe lá para o sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central verifica que se o rim liberou eritropoetina, é porque eu estou com baixa quantidade ou quantidade insuficiente de hemácia, de glóbulo vermelho. Então, o sistema nervoso central manda esse comando através da eritropoetina para a medula óssea, para a medula óssea. E o que, que ela vai fazer? Aumentar, produzir mais hemácia. E isso faz uma regulação, ok? Então, essa é uma situação. Então, aprendemos e revemos, né? Porque a gente já tinha tido uma aula lá no passado sobre circulação. Bom, uma outra coisa importante dos nossos rins: coração, baroreceptores, quimiorreceptores, e os rins produzem hormônios que vão ajudar a controlar a pressão arterial, tá? Então, é isso que nós vamos ver aqui nesse slide. Então, vejam bem, lembra aqui que a gente tem o nosso rim, em cima dele a glândula suprarrenal. Então, agora eles vão tudo atuar aqui num conjunto. Então, vamos lá. Tivemos aqui uma queda de pressão arterial. O rim conseguiu verificar através de quê? Se vocês lembrarem, a parte 1 da aula, lembra do túbulo contorcido distal? Lembra que eu falei para vocês que o túbulo contorcido distal, ele está bem próximo da artéria aferente, onde o sangue vai entrar no rim? Então, ele verifica ali que tem uma queda de pressão. Então, automaticamente, o que ele vai fazer? Rim, libere renina. Olha que poder que esse rim tem, gente. Liberou a renina, essa renina, ela vai correr, tá? Lá no fígado. E lá no fígado, então, o fígado vai liberar o angiotensinogênio. Lembra que eu já cansei de falar isso para vocês? Nesse formato, o nosso corpo entende que não é para usar, é um reservatório. A partir do momento que ele é estimulado, ele se quebra em algo que o meu corpo reconhece que precisa atuar. Então, angiotensina 1. Essa angiotensina 1, então, olha só, rim, fígado, ela vai agora para o pulmão. E lá no pulmão tem uma enzima conversora de angiotensina, chamada de ECA. Então, ela vai transformar A1 em angiotensina 2. E aí, então, tá? Ela vai atuar aqui em cima do chapeuzinho da glândula suprarrenal. E essa glândula, então, quando ela entra nela angiotensina 2, ela entende que ela tem que liberar aldosterona. Libera aldosterona, a gente tem, então, a contração dos vasos sanguíneos e, consequentemente, aumenta a reabsorção de sal e água, tá? Pelos rins. Consequente, a gente tem um aumento da pressão arterial. Beleza? Então, nessa situação renal para controle da pressão arterial, nós temos quantos órgãos envolvidos, né? Nós temos o rim, que libera renina. Nós temos a renina que vai lá no fígado e o fígado libera a angiotensina 1. Essa angiotensina vai lá no pulmão e ele, então, converte, através da ECA, em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 vai lá na glândula suprarrenal e libera aldosterona. E aí, então, nós vamos ter um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque a gente vai ter contração dos vasos sanguíneos. Se eu tenho contração, eu consigo aumentar o volume sanguíneo, tá? E aí, então, eu consigo, então, melhorar, equilibrar a homeostase, né, da minha pressão. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Depois a gente conversa um pouco sobre isso. E também os nossos rins controlam a água, né? A quantidade de água, o volume de água. Como? Então,
Nós temos uma ADH ou vasopressina que está aqui no nosso cérebro, mais especificamente na nossa hipófise, né? Ela libera a ADH quando necessário. Então, aqui, ó, deixei aqui escrito para vocês. É um hormônio antidiurético e ele produz lá no hipotálamo, é produzido lá no hipotálamo e armazenado na hipófise, tá? Bom, então, o que ele vai fazer? O cérebro produz ADH quando eu estou com pouca quantidade de água no sangue, tá? E aí, então, esse ADH, ele vai atuar, né, junto com os rins, e aí, então, ele vai ajudar a regular esse volume de urina, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso daqui. Se nós temos a absorção, né, o aumento da absorção de água aqui nos rins, ele detecta também o aumento da pressão arterial ou pouca água nos receptores osmóticos do néfron. Então, vamos tentar entender. Então, o ideal é que a gente tenha um conteúdo normal de água no sangue. Quando a gente tem excesso de sódio no corpo, o sal precisa de água. Por quê? Porque a água é o íon universal que vai quebrar essas moléculas, tá? Então, se eu tô com muito sal, sudorese, então eu vou ter desidratação, eu vou ter menos quantidade de água no meu sangue. O meu cérebro interpreta essa menor quantidade, então ele vai liberar a ADH, tá? A vasopressina. Para quê? Para que ela induza o rim a aumentar, então, a absorção de água. Para que a gente não perca água, ele aumenta a absorção, tá bem? E aí, então, obviamente, o indivíduo vai fazer menos xixi, tá? Bom, se eu tenho uma pessoa que bebe muita água, aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente, que tem uma alta ingestão de água, obviamente que ela vai excretar mais urina. Por quê? Porque ela precisa manter essa regulação osmótica. Então, o meu cérebro entende que se ela tem muita água, ele vai parar de produzir ADH, que é para ela poder fazer mais xixi. Por isso que ele é chamado de antidiurético, tá? Se ele está em quantidade dentro de mim, eu vou reter água. Se ele está em pouca quantidade dentro de mim, eu vou liberar essa água para eu poder manter a minha pressão osmótica, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. E, por último, né, mais uma situação muito importante que os rins desenvolvem, que fazem por nós, é ajudar a gente na produção de vitamina D. Tá? Quando ele ajuda nessa produção, ele vai fazer com que os nossos ossos se fortaleçam, porque ele tem uma reabsorção de cálcio. Tá? Então, vai ajudar lá os nossos ossos a se manterem bem estruturados, ok? Por que o processo de envelhecimento vai fazendo um processo de osteopenia, perda óssea? Exatamente porque quanto mais velho a gente vai ficando, menor vai ser a nossa produção de vitamina D. Como a gente tem vitamina D? Em duas situações, tá? Sol e alimentos. Alimentos vai ser bem complicado, muito pouco, tá bem? Se a gente tiver vitaminas, né, a gente vai estar bem, a gente não tem queda de cabelo e várias outras características, tá? Então, precisamos de luz, precisamos de sol. Professora, eu preciso ficar tomando sol de biquíni ou de sunga? Não, não necessariamente. A gente precisa de luz. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente levanta é abrir as janelas para que entre não somente a ventilação para mudar o ar de dentro da casa, mas para que entre luz. É por isso que nossas casas, elas têm a entrada de sol. É necessário, é fundamental, tá? Mas professor, e as pessoas que moram em outros países? Elas têm as suas particularidades culturais, tá bem? Então, por exemplo, o esquimó, ele tem a luz,
Apesar dele viver no gelo, ele tem luz, tá? E ele também tem fontes riquíssimas de alimentos que vão trazer a ele essas vitaminas D, tá bem? Então é muito complicado a gente questionar sobre isso. Então a gente tem que ver, no nosso caso, a nossa situação, a situação da nossa cultura, do nosso país. E somos um país que tem muita vitamina D porque tem muito sol, porque é um país tropical. E a gente então tem por hábito natural tomar sol. Só de sair no quintal a gente já toma um sol, certo? Qual é o ideal, professor? O ideal é no mínimo 10, 15 minutos por dia. Então a gente precisa dessa luz, tá bem? É por isso que as pessoas mais velhas, elas tomam sol sem protetor solar, sei lá, o sol das 10 ao meio-dia, que é o menos indicado para nós, porque elas precisam disso, né? E uma pessoa mais velha, então, ela vai perdendo essa produção, né, de vitamina D, porque depois dos 40 anos a gente vai começando a perder néfron também. Nos 70 anos, em média, tem estudos que mostram, né, que as pessoas precisam repor vitamina D, e aí então é por isso que é muito bom, depois de um certo tempo, né, a gente visitar periodicamente aí o médico, tá? Dos ossos, ok? As mulheres, as ginecologistas, elas também fazem um trabalho em relação a isso, controlando essas nossas questões através de um check-up, bem? Bom, então, funções saudáveis, né, de um rim saudável, perdão. Ele remove toxinas presentes no sangue, vimos isso na parte 1. Ele remove excesso de água, porque a gente precisa ter um equilíbrio osmótico, porque senão a gente vai exercer uma pressão sobre o rim e isso vai danificar ele. Ele controla os sais, o equilíbrio de sais do nosso corpo, né? Potássio, sódio, cálcio, fósforo. Ajuda a controlar a anemia, renina, eritropoetina, e ele produz a vitamina D pra gente, tá bem? Como, né? Então vamos lá. Nos rins, a vitamina D, uma pró dela, né, é transformada no hormônio chamado calcitriol. Ele vai agir nos níveis, da regulação dos níveis de cálcio, tá? E também na pressão arterial, certo? E aí, então, quando o calcitriol chega lá no fígado, a vitamina D adquire uma composição que vai permitir com que ela circule na corrente sanguínea e vai passar lá por diversos órgãos, tá bem? E aí, então, isso é transformado em vitamina D. E aí são as necessidades do nosso corpo que são restabelecidas. Muitas vezes, algumas pessoas têm cansaço, atletas, fratura por estresse, enfim, várias características que o médico detecta que é falta de vitamina, tá? Falta de vitamina D, por exemplo. Então é por isso que se faz uma reposição. E aí as coisas voltam ao normal. Bom, é isso, tá? Aí outras coisinhas a gente discute depois no nosso plantão para vocês tirarem as dúvidas. Bom, e aqui, né, então eu fiz um, uma finalização mostrando para vocês aqui a importância dos rins para ver se a gente viu tudo, né? Então, olha, ele ajuda a equilibrar o cálcio através da ativação de vitamina D, né, calcitonina, então ajuda a manter a nossa estrutura óssea. Ele verifica se a gente está com pouca quantidade de sangue, então através da eritropoetina ele regula isso. Através ele equilibra a nossa água, né? Fazendo o quê? Um controle de sódio no nosso corpo. E isso faz com que a gente tenha uma regulação da pressão arterial. Ele lembra também que ele recupera o nosso bicarbonato para ajudar com que o gás carbônico saia do nosso corpo. Então, ele regula o pH do nosso sangue, né? E também ele equilibra o potássio, que vai ajudar nas nossas atividades cardíacas. E além disso, ele tira de nós tudo aquilo que é tóxico, as toxinas, né? Que são os produtos finais metabólicos. Beleza? Então é isso, galera. Até mais tarde.
E a gente se vê no nosso plantão. Espero que vocês tenham gostado da aula, que daí a gente tira dúvidas, ok? Beijo.